Descida final. Comecem a orar. O incidente ocorreu em 1968 num avião que se dirigia a Nova York. Era um voo de rotina e, normalmente, uma obrigação marcante. O tipo de voo de que eu gosto, tranquilo, mas este provou ser o contrário. Descendo para o local destinado, o piloto percebeu que o trem de pouso se recusava a funcionar. Ele operou os controles para trás e para frente, tentando várias vezes fazer a engrenagem encaixar-se, sem êxito. Então pediu instruções à torre de controle enquanto circulava o campo de pouso. Buscando soluções para o problema, o pessoal do aeroporto espalhou espuma sobre a pista de aterrissagem enquanto os carros de bombeiros e outros veículos de emergência se colocavam em posição. O desastre estava a poucos minutos adiante. Enquanto isto, os passageiros eram informados de cada manobra naquela voz calma, animada que os pilotos costumam usar em ocasiões como esta. Os comissários de bordo deslizavam-se em torno da cabine com um ar de fria reserva. Foi dito aos passageiros que colocasse a cabeça entre os joelhos e agarrassem os tornozelos pouco antes do impacto. Era uma daquelas experiências do tipo: não posso crer que isto aconteça a mim. Havia lágrimas, sem dúvida, e alguns gritos de desespero. O pouso da aeronave estava agora por poucos segundos. De repente, o piloto avisou pelo interfone: estamos começando nossa descida final. Neste momento, de acordo com os códigos da aviação internacional estabelecidos em Genebra, é de meu dever informar os passageiros que, se creem em Deus, devem começar a orar. Sinto-me feliz em relatar que o pouso de barriga ocorreu sem transtorno. Ninguém saiu ferido e, fora algum dano mais ou menos extenso ao avião, o incidente nem seria lembrado. Mas um parente de um dos passageiros telefonou para a empresa logo no dia seguinte e perguntou a respeito da regra de oração que o piloto havia citado. Ninguém se prontificou a dar qualquer informação sobre o assunto. A resposta fria e reservada foi simplesmente sem comentários. Surpreendente! A única coisa que trouxe à luz aquela oculta regra secreta foi a crise. Levada ao extremo, encurralada na parede, totalmente confusa, todas as vias de escape fechadas, só então nossa sociedade se abre à lembrança de que Deus bem podia estar ali e, se creem, devem começar a orar. Isso me faz lembrar um diálogo que acompanhei pela televisão numa dessas noites. O sujeito que estava sendo entrevistado do Monte St. Helens, com fotografias e pista sonora de seu próprio pesadelo. Repórter de uma estação local de televisão, ele estava muito perto da cratera quando a montanha subitamente deu sinais de vida, vomitando vapor e cinzas a alguns quilômetros de altura. O repórter literalmente correu para se salvar. Com uma câmera rodando e o microfone ligado, estas fotografias estavam naturalmente borradas e obscuras, mas sua voz era algo fora de série. Periodicamente, ele rateava. Ele admitiu depois que tudo isto foi apresentado na entrevista e que apenas vagamente se lembrava de dizer muitas daquelas coisas. Era sinistro, quase pessoal demais para ser revelado. Ele respirou profundamente, soluçou diversas vezes, suspirou e falou diretamente com Deus. Nada de formalidades, nada de lugares comuns, apenas o grito de desespero de uma criatura em crise. Coisas assim: ó Deus, ó meu Deus, socorro, socorro! Ó Senhor Deus, salva-me! Deus, eu preciso de ti. Por favor, ajuda-me, não sei onde estou. Mais soluços, mais respiração rápida, cuspe, engasgo, tosse, suspiro. Está tão quente, tão escuro. Socorre-me, Deus, por favor, por favor, por favor, por favor, ó Deus. Nada há que se compare com a crise quando se trata de descobrir a verdade oculta da alma, de qualquer alma. Podemos mascará-la, ignorá-la, tentar superá-la com fria sofisticação e negação intelectual.
Mas tire-se a almofada do conforto, remova-se o escudo de segurança, enfrente-se à ameaça de morte sem a presença de alguém para afastar o pânico do momento, e é quase certo que a maioria dos que estão nas fileiras da raça humana começam a orar. Davi certamente o fez, quando, num lago horrível, num charco de lodo, ele testifica que Jeová ouviu o seu clamor. Salmo 40, 1 e 2. Assim fizeram Paulo e Silas naquela antiga prisão filipense, quando tudo parecia sem esperança. Atos 16, 25 e 26. Foi do ventre do abismo que Jonas clamou por socorro, sufocando-se em água salgada e engolfado pelas correntes do Mediterrâneo. O profeta clamou em sua angústia. Jonas 2, de 1 a 4. O velho rei Nabucodonosor também o fez, recém-saído de um cerco de insanidade, quando ele perdeu a razão e viveu como um animal selvagem no campo. Aquele ex-paciente mental levantou os olhos ao céu e derramou os sentimentos de sua alma ao Senhor Deus, aquele a quem o rei havia negado em anos anteriores. Daniel 4, 29 a 37. A crise esmaga, e no esmagar, muitas vezes ela refina e purifica. Você pode estar desanimado hoje porque o esmagamento ainda não o levou a uma rendição. Tenho permanecido ao lado de muitos moribundos, tenho assistido a muitos quebrados e feridos, por isso não posso crer que o esmagamento seja um fim em si mesmo. Infelizmente, porém, os golpes brutais da aflição são necessários para amolecer e penetrar os corações duros. Muito embora tais golpes a miúde pareçam injustos. Lembre-se da confissão de Alexander Solzhenitsyn. Somente quando me deitei na palha apodrecida da prisão foi que senti dentro em mim os primeiros movimentos do bem. Aos poucos, foi-me revelado que a linha que separa o bem e o mal passa, não através de estados, nem entre classes, nem entre partidos políticos, mas exatamente através de todos os corações humanos. Assim, bendita seja a prisão, por haver estado em minha vida. Essas palavras proporcionam Essas palavras proporcionam uma perfeita ilustração da instrução do salmista. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, 67 e 71. Depois que as crises esmagam suficientemente, Deus entra para consolar e ensinar. Acha-se encaminhado para uma colisão, engolfado em crise? Sintonize na voz calma de seu piloto. Ele sabe precisamente o que está fazendo, e as aterrissagens de barriga não o amedrontam nem um pouquinho.